ela toma Deus como a primeira porta a ser batida. E isso faz toda a diferença. Porque tem gente que diz crer em Deus. Pergunta aí, seu irmão: você crê em Deus, meu filho? Crê em Deus? Crê em Deus? Crê mesmo? Diz crer em Deus, mas é a última porta que bate. A última. Quando nada mais funciona, aí a pessoa vou, né, para tentar, né? Custa nada, né? Aí vai tentar com Deus. Eu estou falando de gente que na igreja, viu? Eu não estou falando mais das pessoas que não conhecem Jesus. Eu estou falando de gente da igreja, gente que se diz crente, mas quando entra numa adversidade, quando entra num problema, não coloca Deus em primeiro lugar. Não coloca, sabe? Ou resolve a sua maneira, da sua forma, certo? Mas não coloca Deus. O que está acontecendo, irmãos? Então aqui a mulher, o que ela faz? Ela coloca Deus em primeiro lugar. E ela diz: eu vou lá falar com o profeta, eu vou lá falar com o homem de Deus. Lembra daquela passagem que Josafá diz: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ele diz, vamos aqui, versículo 25. Essa introdução foi longa, mas vamos aqui, vamos correndo que vai dar certo. Diz aqui, verso 25: partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. De longe ele percebe que ela está vindo até ele, e diz: olha aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Eu vou fazer uma pergunta difícil, irmãos. Cuidado com a resposta. Eliseu chama o seu obreiro e fala: vai até ela, corre, não espera nem ela chegar. Eu estou preocupado. Já estou preocupado. Vai até ela e pergunta a ela se vai bem com ela, vai bem com o filho, vai bem com o marido, os três. Ele pergunta pela família: vai bem com eles? Geazi chega lá e pergunta. O profeta mandou perguntar: vai bem com você? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? A resposta dela: vai bem. E a minha pergunta é: ela falou a verdade ou mentiu? O que vocês acham? Não vale fingir egípcio não, meu irmão. Eu quero assim, ó. Quero uma resposta. Vamos, obreiros, quero uma resposta. Falou a verdade ou mentiu? Quase isso. Foi 99,9% certo. Meus irmãos, escute bem isso. Quando nós caminhamos por fé, aquilo que ainda não temos, mas cremos, não é só desejo de ter não, viu? Não é só vontade de ter não, é certeza. Eu tenho certeza que eu vou conquistar isso. Eu tenho certeza que eu vou receber isso, que eu vou vencer isso, que isso vai ser resolvido. E alguém pergunta para você: e aí, como é que tá as coisas? E você diz: tá tudo bem. Mesmo humanamente falando, não esteja. Isso não é mentir, isso é crer. Só tenha cuidado, que eu tenho muito cuidado, e quase toda a mensagem, quase todas, eu digo: não é utopia. Viver com Deus não é utopia. Pastor, o que é utopia? É você viver fora da realidade. É a coisa ser de um jeito e você, na sua percepção, você olha para ela e abstrai de uma forma errada, como se a realidade tivesse, tomado
uma nova vertente, uma nova visão da coisa. Não, nada disso. Ela sabia que o filho estava morto. Era verdade que o problema existia, mas também era verdade que ela cria que Deus ia fazer alguma coisa. Também era verdade. Amém? E nesse caso, quando eu comparo a realidade material com a realidade espiritual, eu tenho que levar em consideração a ordem de hierarquia, e o espiritual vem primeiro. Diz a Bíblia Sagrada que aquilo que nós vemos foi feito daquilo que nós não podemos ver. Amém? Você está compreendendo, sim ou não? Então ela estava caminhando por fé, e na caminhada de fé, escute isso e atente, você tem que manter uma firmeza. Se você sai de casa dizendo, está bem, no meio da rua você não pode mudar, no meio da trajetória você não pode mudar. Tem gente que começa bem, irmãos, tem gente que começa crendo, tem gente que começa confiando em Deus, mas no meio do caminho começa a mudar, no meio do caminho começa a desviar o seu direcionamento espiritual. E a Bíblia Sagrada diz, meus queridos, que ela responde a Geazi: está tudo bem, vai tudo bem, porque Geazi não é Eliseu. Aqui está um segredo, um mistério que eu queria muito que vocês entendessem. Eu disse para você, irmãos, que tudo no reino de Deus segue uma ordem. Eu já ensinei aqui que ordem indica hierarquia e organização. Deus nunca trabalha fora de ordem, nunca. E ela tem um propósito: chegar até o homem de Deus. No meio do caminho ela recebe a visita do aprendiz, do obreiro. Mas o obreiro ainda está sendo treinado, e o propósito dela é falar com Eliseu. Eu não estou querendo insinuar com isso que o obreiro não tenha fé, que o obreiro não tenha unção de Deus. Eu não quero insinuar com isso que a pessoa que não é pastor não é de Deus. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas eu estou dizendo para você que ela tinha um propósito: chegar até Eliseu. E se não chegou até Eliseu, então não é hora de me derramar. Se eu não cheguei até o propósito, não é hora de eu rasgar o meu coração no meio da rua. Se eu pudesse, muito mal comparando, exemplificar isso, seria parecido àquelas situações onde você nem fala com a pessoa, porque se você falar vai desabar. Então você espera a hora certa, o momento certo e pessoas certas. Nem todo mundo pode ouvir, nem todo mundo pode saber, porque nem todo mundo está preparado para receber a carga da sua emoção, da sua intimidade. Aprenda isso, que isso é muito importante. Aprenda isso, isso é muito importante. Amém? Ao outro lado da moeda, eu já vi muito acontecer, de pessoas que jamais procuram seus pastores. Falo por mim, falo por todos os meus colegas de ministério. Nós vivemos muito isso. Pessoas que passam uma vida inteira no ministério e nunca procuram seus pastores para orientação. Nunca. Fala dos seus problemas até pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Fala dos seus problemas para o mundo inteiro, menos com seus pastores. Tem o outro lado da moeda. Gente que nunca segue orientação pastoral. E eu não tenho muito o que dizer sobre isso, basta ver o final da trajetória. Porque não há atalhos no reino de Deus. Davi falou de veredas. Vereda não é atalho, filho. Vereda é caminho apertado. Vereda é caminho feito por rastro
de animal. Quem é do sertão como eu sabe como é que é isso. Vereda, a gente chama vareda no interior. É o pior lugar de andar, porque tudo bem, o chão está marcadozinho, mas aqui de lado é cheio de espinho, aqui de lado é cheio de galho. Davi está falando de lugar apertado, vereda de justiça, quer dizer, eu vou vencer, nem que seja atravessando lugares apertados, nem que eu chegue do outro lado todo rasgado, azunhado, mas eu vou vencer. Mas não é atalho, pelo contrário, é caminho mais difícil. Caminho de justiça é caminho mais difícil. Pode observar, toda vez que você quer fazer certo, você tem mais dificuldade. Toda vez que você quer fazer certo, você tem mais dificuldade. Muito mais dificuldade. Estou aqui em Natal há 15 anos, pregando o Evangelho, tá? Desde os meus 17 anos. Estou com 44. Faço 45 em outubro. Agora, esses anos todos, foi que eu vim conseguir financiamento de uma casa que eu vou pagar em 30 anos. Vem passar para ver. E ainda tem gente que me compara a outros, porque diz assim: pastor, é tudo ladrão. Eu ensinei gente a prosperar, eu ensinei gente a crescer, ensinei gente a mudar de vida, ensinei gente a ter uma visão espiritual mais refinada, ensinei pessoas a se alimentar do melhor da palavra. Um dia desse eu vou fazer um teste com vocês. Já aconteceu, sem eu testar, já aconteceu. Traga alguém para pregar aqui. Se a pessoa não prega um negócio um pouquinho mais profundo, o povo começa a agoniar, começa a olhar para mim, como que assim, pastor? Um dia desse eu falando com a pastora, o povo está bem mal acostumado, né? Se tiver só uma passagemzinha bíblica, o pessoal já está acostumado com o negócio mais grosso, né? Está acostumado com o negócio mais denso. Mas isso tem custo, irmãos. Isso tem um custo. Amém? Estou falando isso porque essa semana mesmo eu ouvi pessoas chamando de pastor de ladrão. Eu, no caso. Pastor ladrão. Tudo ladrão. Porque nós estávamos fazendo a campanha. Aí tem sempre um engraçadinho que eu não passo para vocês muito não, mas tem. Olha outro ladrão aí querendo roubar o povo. Roubar o povo? Mais de 30 anos de serviço. Você está entendendo, sim ou não? E ela tem um propósito: vou chegar no nome de Deus. O próprio Eliseu manda Gease, mas ela não quer saber disso. Ela quer chegar no propósito dela. Vamos adiante. Glória a Deus. Deixa eu só dar um recadinho para o pessoal aqui da mensagem. Queridos, nós estamos com um propósito muito especial no nosso canal no YouTube, e estamos pedindo para as pessoas se inscreverem no nosso canal, pedindo para que elas compartilhem as mensagens. Olha, eu tenho certeza, um pouquinho do seu tempo, um pouquinho só, que você envia uma mensagem para alguém, já é uma sementeira que você está produzindo, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Então não esqueça de fazer isso não, se inscreva no nosso canal e compartilhe as mensagens, que vai ser bênção em nome de Jesus.